A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Motivo de alegria estar aqui na casa de Deus, adorando o nome dEle. No Evangelho de João, capítulo 4, 23, fala o seguinte: mas a hora vem, e agora é a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, porque o Pai, Ele procura os tais, aqueles que o adoram de todo o coração. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? E se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. E se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Eu não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. A minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham
Aleluia. Boa tarde, igreja querida, ou boa noite, como você preferir. Nós estamos aqui uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor. Não existe outra função mais importante do que esta no reino de Deus, a de alimentar o povo de Deus para que, fortes na fé, eles possam então viver tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e propagar a sua palavra para que outros se acheguem ao reino. Esse é o desejo do Senhor, levar muitos para viver com Ele eternamente. A semana foi uma semana bem atípica, não é verdade? Bem difícil, com notícias e com coisas que assaltaram a nossa paz mental, né? Muitos anseios subindo ao coração, e eu queria contar para vocês que eu faço parte desses que se tornam preocupados, que olham adiante e que precisam muito ouvir esse conselho de Jesus que Débora me lembrou antes de ontem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É uma coisa assim divina, que pessoas que usam a sua cabeça são levadas a conclusões de que as situações estão piorando em vários aspectos. Pessoas fazem baseadas nisto, prognóstico ruim daquilo que está por vir. Isto rouba paz, rouba alegria, a tranquilidade, rouba o louvor, a adoração, como Cláudio cantou para nós aqui agora, nos lembrando que o adorador não pode ser interrompido no seu processo de dar louvores ao Senhor. Mas isso acontece conosco, e nós temos que reconhecer e nos achegar ao Senhor novamente. Vinde a mim, diz Jesus, não é? Paradoxo, não é? Um homem já sobrecarregado ouve de Jesus esta palavra: tomem sobre mim, sobre vocês, o meu fardo. Como é? Tomem um peso a mais. Então isto lança a seguinte pergunta: o que é esse peso que Jesus fala? O que é esse fardo de Jesus? Essa resposta está lá no Velho Testamento, em Salmo 55, verso 22, onde ele diz quase a mesma coisa. O rei Davi, inspirado pelo Espírito de Deus: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Sabe o que isso nos ensina? Que estas são duas expressões equivalentes. Tomar o jugo de Jesus, não é? Vinde a mim, cansados e oprimidos, tomem sobre vós o meu jugo, é a mesma coisa que lançar sobre Ele as nossas preocupações. Esse é o nosso dever, lançar sobre Jesus as nossas preocupações. O que é lançar sobre Ele? É orar, dizer: Senhor, estou preocupadíssimo, eu estou sem saber o que fazer, eu preciso do Senhor, socorro. É nós abrirmos o coração, é nós não pretendermos, é não fazer de conta que somos fortes, nos escondendo atrás de chavões, de clichês, e confessando ao Senhor aquilo que vai no nosso coração. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra nos diz ainda em Salmos que Ele se agrada da verdade lá no íntimo do nosso coração. Então vejam que coisa boa, né? Nós andamos assim justificados, e a palavra diz que a obra da justiça será a paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança. Que coisa linda, quando agimos com verdade diante do Senhor, quando buscamos o nosso momento de aflição e de dor e de preocupação e ansiedade, nós estamos sendo verdadeiros conosco mesmos, confessando ao Senhor a nossa debilidade, e Ele nos justifica. E o efeito, a consequência da justiça que Ele nos dá,
da limpeza do nosso pecado, a consequência é paz, sossego e segurança. Se encontra lá em Isaías 32, versículo 17. Queridos, mas você poderá, assim como eu fui, ser assaltado por um pensamento um pouco mais distante. Que perigo é que eu estou querendo evitar? Ao ouvirmos aquilo que todos nós ouvimos essa semana a respeito do perfil da pandemia do coronavírus, nós pensamos a respeito do Senhor, pensamos em proteção, pensamos na economia, pensamos de onde virão os recursos para continuar a fazer frente às despesas e todas as coisas mais. Sim, mas será que é só para isso que Deus se presta? Para nos dar um livramento aqui temporário? Ou, deixa eu mudar um pouquinho a minha pergunta. Que tipo de imunidade está associada à nossa fé? A palavra imunidade está bem popular hoje em dia, todo mundo sabe, não é? Que tipo de imunidade a fé em Jesus pode conferir a um homem? Será que nós encontramos na palavra de Deus, será que nós vemos evidências na vida que a palavra que a fé é uma garantia de proteção contra pobreza, contra fome, contra conflitos interpessoais, contra ingratidão, contra perseguição, contra guerra, contra outras doenças além do coronavírus, contra a morte? Eu creio, amados, que a resposta é um sonoro não. Nós vemos e vivemos um mundo em que as coisas acontecem por uma direção que não é nossa. São determinações do próprio Deus e nós temos que olhar para a palavra onde ela nos ensina que o grande perigo que essas coisas impõem sobre nós não é tanto um sofrimento temporário, uma privação temporária nessa vida, mas é o perigo de separar uma pessoa do amor de Deus. Pessoas se tornam revoltadas, pessoas se tornam indignadas contra Deus e elas se apartam de Deus. E esta é a grande perda, porque na realidade os planos do Senhor não terminam para um homem neste mundo. Os planos do Senhor se estendem por toda a eternidade. Vocês sabem tanto quanto eu, existe uma proliferação de mensagens nas redes sociais, impossível ler eu sou bem atencioso, se você quiser alguém que preste atenção nas redes sociais, eu sou bem atencioso com as mensagens que eu recebo, mas é impossível acompanhar e seguir e se manter atualizado com o fluxo de mensagem. Eu mesmo postei alguns versículos e fui com a minha sanfoninha online cantar e tentar com breves palavras e cânticos adoçar o coração do povo, mostrar para o povo o outro lado da moeda. A ansiedade sobe ao nosso coração, mas o nosso Deus é aquele que alivia a ansiedade, o desânimo, o desespero, a tristeza que ela pode gerar. Mas a minha percepção, em tantas mensagens que nós temos recebido, é que existe uma grande maioria que deixa transparecer um pensamento assim que eu chamaria de mágico, ou um pensamento concreto, linear, se você preferir, sugerindo que ter fé em Deus, vai necessariamente conferir proteção contra o coronavírus. O que sugere um outro pensamento que raramente é verbalizado. Diz assim: se você não tem fé em Deus, se você não procurar andar na linha, você está frito, o coronavírus vai pegar você. Irmãos, não é tão simples assim. E a minha intenção é descer aquilo que a palavra de Deus diz e saber do que realmente nós estaremos imunes se abraçamos e honramos e perseveramos na fé do Senhor Jesus. Hoje um grande amigo meu, amigo de muitos de vocês que estão aqui, irmão queridíssimo, irmão Jorge Noi, trocamos algumas mensagens, e ele dizia assim, as palavras são dele: hoje, um grande amigo, assim,
tempos difíceis à nossa frente. Entretanto, tenho confiança de que Deus tem um propósito em tudo isso. Confesso que não tenho capacidade de entender esse propósito, porque este vírus ataca as pessoas indiscriminadamente. Servos de Deus, ateus, crentes, descrentes, ricos, pobres, não consigo entender, mas consigo a muito custo aceitar que não saberemos muitas dessas coisas enquanto estivermos presos a esta carcaça humana em que recebemos para viver aqui na terra. Essa é a verdade, nós não temos ideia, nós não sabemos. Esses desígnios de Deus, eles são muito misteriosos. Nós sabemos que a palavra diz que são perfeitos. Um dia nós vamos louvar a Deus quando tudo nos for revelado. Por enquanto, irmãos, não façamos qualquer movimento de tentar compreender, porque não compreenderemos. Queria basicamente endossar as palavras do Jorge para mim, lembrando alguns meses, semanas antes de vir para morar em Miami, 1990, já 30 anos atrás. Nós participávamos, eu, pastor Casella, Débora, nós participávamos com a capelã do Hospital das Clínicas num serviço de visitação aos doentes portadores de AIDS, no grande hospital de infecções, de doenças infecciosas, Hospital Emílio Ribas, ali do lado da Faculdade de Medicina. E quantas experiências, quantas coisas dolorosas nós podemos perceber. E havia uma tendência, não é? Tal pessoa adquiriu o vírus do AIDS por causa do seu comportamento assim, e este outro assim. E não é difícil que nós caiamos numa atitude de julgar a pessoa, e quase que se estabelece na nossa mente, se nós não formos muito prudentes, este pensamento: está sofrendo porque pecou, está sofrendo porque fazia isto, fazia aquilo. Amados, as coisas são mais profundas, mais profundas. Eu lembro dessa história que a nossa irmã Helenivação contou para nós, história tristíssima, o casal da sua igreja, se ainda a minha memória não esteja falhando, em que o marido promíscuo transmitiu o vírus da AIDS para sua esposa, crente dedicada, querida, fiel. Como entender essas coisas? Que coisa tão difícil. É uma tentativa de responder. O homem tem essa tentativa no seu coração de responder essa pergunta enigmática, não é? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Isso não é de hoje. No tempo de Jesus, lá em Lucas capítulo 13, um grupo de pessoas, versículos de 1 a 8, um grupo de pessoas se achegou a Jesus e contaram para ele uma notícia. Pilatos, o mesmo que estaria a cargo do julgamento de Jesus, algum tempo depois, Pilatos havia invadido com as suas tropas o local de adoração e havia matado algumas pessoas, cruelmente derramado seu sangue, que estavam oferecendo sacrifícios a Deus. Essas pessoas vieram da Galileia, pouco nós sabemos os detalhes históricos, mas aquilo causou uma grande indignação. E Jesus respondeu para eles, para os que vieram lhe encontrar: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não. Jesus diz: não tentem estabelecer um paralelo entre o que aconteceu para essas pessoas, o desastre que sobreveio a eles, a crueldade, o crime cometido por aquele homem instável, maldoso. Não tentem estabelecer isso, foram vítimas porque de certo mereciam. Não é assim. Não, Jesus diz: certamente eu lhes digo que não. Mas se vocês, falando com eles, não se arrependerem, todos vocês perecerão, também perecerão. Isto é certo, isto é certo. Se não há arrependimento de pecados, então a morte é certa, a morte eterna é certa sobre aqueles que não se arrependem. E ele segue dizendo: havia acontecido um outro desastre, sobre o qual nós conhecemos um pouquinho mais a história na literatura de Flávio Joséfos, literatura parabíblica, menciona
essa questão de uma torre ali próxima, aparentemente, ao tanque de Siloé, que desmoronou, causando a morte de 18 pessoas. Então, houve o mesmo espírito, a mesma situação. Que coisa terrível aconteceu. De certo, esses homens eram muito pecadores para isso ter acontecido com eles. E Jesus diz assim: não, eu lhes digo que não. E ele volta a repetir a mesma expressão: mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus está claramente indicando que os acontecimentos desse mundo são desígnios dele, de Deus Pai, e que o controle dessas coisas não pertence ao homem. Por outro lado, Jesus também está claramente nos advertindo sobre um risco muito maior do que os sofrimentos aos quais os homens possam ser expostos nesta vida. Ele está falando sobre sofrimento eterno, está falando sobre sofrimento eterno no lago de fogo, de enxofre, preparado para o diabo e para os seus anjos, para onde irão aquelas pessoas que não se arrependerem dos seus pecados e não clamarem pelo nome de Jesus para serem salvos. E Jesus diz: é com isso que vocês devem se preocupar, porque a vida aqui é breve, amados. A vida, ou nós vamos morrer de coronavírus, ou vamos morrer de acidente, ou de câncer, ou de que quer que seja, nós vamos passar. Esta vida aqui na terra não é eterna, mas há uma vida eterna, e o Senhor está usando da sua palavra, o seu Espírito Santo, para colocar os olhos desse povo que se chama povo de Deus, e daqueles que ainda não se chamam povo de Deus, colocaram os seus olhos com a perspectiva correta. Esta vida vai passar, mas aquilo que jaz ou que está preparado diante de nós na eternidade não passará. Nós podemos, agora que Jesus já nos deu o Salvador, nós podemos decidir optar por aquilo que é bom. É aquela velha história de Moisés lá no deserto com o povo, não é? Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida, escolham a vida. Essa é a bondade do Senhor para nós. Vejam só, eu preciso enriquecer mais esse pensamento. Eu creio que é importante que o povo se robusteça na palavra do Senhor, e ficar muito feliz se você anotar aí no seu papelzinho, na sua casa, uma tarefa de casa para você ler todo o capítulo 11 de Hebreus. Eu vou ter que resumi-lo, porque é um capítulo longo, e eu tenho necessidade de fechar essa mensagem com outro trecho da palavra. O capítulo 11 de Hebreus é muito famoso, porque ele descreve os chamados heróis da fé. Eu gosto muito desse termo. E do versículo 1 até o versículo 31, longo texto do capítulo 11, ele nos fala sobre as pessoas, os heróis da fé, que foram honrados pela fé que tiveram. A fé trouxe honra a essas pessoas, e os seus nomes cruzaram os séculos, chegam até nós como modelo, como um padrão que, pela graça de Deus, nós devemos seguir, porque foram pessoas que foram honrados, foram enaltecidos pela fé, seja nessa terra, seja na eternidade. E ele fala sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, nos fala sobre Sara, nos fala sobre Isaque, sobre Jacó, José, Moisés e Raabe, e nos conta ainda sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, e ele diz, resumidamente, pela fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. Coisas tremendas Deus operou através dele. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Tremendo! Que coisa jubilosa é trazer à memória aquilo que a fé fez por essas pessoas enquanto a sua vida terrena. Obtiveram tremendas vitórias, coisas de fazer cair o queixo de qualquer um. Porém, o capítulo não acaba aí. Se você seguir adiante, a partir da segunda metade do versículo 35, ele continua falando nos heróis da fé. E ele diz assim: outros, ou uns, foram
torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, fugitivos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, heróis da fé. Igualmente, sobre estes, nós podemos dizer, eles deram honra à fé. E a palavra diz, todos eles receberam bom testemunho por meio da fé que tiveram. Nós os temos em altíssima conta, sejam eles quem tenham sido. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. A sua porção não era nessa terra. Eles andaram por esse mundo, eles caminharam nessa terra, e a Bíblia diz a respeito dele, a palavra de Deus, Deus diz a respeito dele, o mundo não era digno deles. Homens e mulheres que transmitiam a glória de Deus, que provoca, não incomumente, ira, inveja, perseguição, maledicência, toda forma de rejeição, assim como Jesus foi rejeitado. Estas pessoas, homens e mulheres de fé, saibamos disto, assim como a fé poderá nos conferir grandes glórias nessa terra, a fé, a mesma fé em Cristo poderá resultar nesta terra em coisas absolutamente adversas contra nós. Adversas. Mas, pastor Nery, essa coisa de ter fé então é um risco, é um perigo. Não é, irmãos, tudo depende de onde está o nosso referencial. Se o nosso referencial for apenas obter o bem, naquilo que diz respeito às coisas desta vida, diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. O homem tenta fabricar alguma coisa para dourar a pílula, como meu velho pai costumava dizer, para tornar a coisa assim mais suave. É a teologia da prosperidade, tudo vai bem, como que tirando os olhos do homem da realidade e colocando numa miragem que vai se dissipar, como se o propósito de ter fé em Deus, o propósito de entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, esperando que Ele tudo faça, seja um fazer tudo que diz respeito à nossa vida aqui. E eu queria proclamar nessa tarde, nessa noite para vocês, que a nossa grande herança não está nas coisas desta vida, não está naquilo que nós possamos angariar, ou no milagre que Deus possa fazer para restaurar nossa saúde, nosso relacionamento, nossa economia. Não, Deus tem algo excepcionalmente, indescritivelmente mais alto e melhor. Ele tem uma vida eterna ao seu lado, felicidade perpétua e duradoura para os salvos pelo Senhor Jesus. Tão importante, amados, que nós saibamos disto, tão importante. Deixa eu ler para vocês alguma coisa do trecho com o qual eu quero terminar. Aliás, são um trecho que eu creio que é bem conhecido dos irmãos. Eu lembro de ter conhecido quando era pequenininho, assim do tamanho da Maitê, na escola dominical. Os 3 amigos de Daniel. 3 amigos de Daniel. Se a igreja estivesse reunida aqui, hoje estamos 1, 2, 3, 4 pessoas, não vai ter nem graça perguntar. Como era o nome dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses moços, eles foram assim, baluartes da graça de Deus no Novo Testamento. Eles não nasceram melhor que ninguém. Todos nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Elias estava, Eliseu, Davi, você, eu, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos. Mas nós vemos uma operação tão linda da graça de Deus na vida deles, que eu preciso descrever para os irmãos, porque eu creio que ela traz assim alguma coisa que vai ser aplicável no futuro próximo para as vidas daqueles crentes em Jesus que levam Deus a sério. Vejam só, eles viviam num ambiente
onde eles haviam se tornado escravos diferenciados. Eram chefes na área política, foram exaltados por causa da exaltação de Daniel. Eles foram exaltados a exercer postos, a trabalhar em postos de grande mando. Isso gerou assim muitos ciúmes, muita inveja por parte de pessoas que não tinham esses postos, não é verdade? Muito bem, eu tenho que resumir a história, mas basicamente o rei Nabucodonosor, grande imperador babilônico, mandou construir essa grande estátua, uma estátua de ouro, de proporções absurdas, 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, e deu uma ordem que na dedicação da estátua, todos os povos que viviam ali na província da Babilônia, escravizados por ele, Nabucodonosor, todos os povos deveriam, ao ouvir o toque dos instrumentos, se prostrar e adorar a estátua de ouro. Bem, assim foi, essa é a ordem que foi dada, e mais, quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. E vejam só o que aconteceu, quando tocou a orquestra, a trombeta, o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Todos? Não. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles decidiram no seu coração, e fortalecidos pela graça de Jesus, que já campeava a terra desde o Velho Testamento, eles foram fortalecidos para permanecer firmes, dizendo para eles próprios e para quem quisesse ver o seu exemplo: nós não nos prostraremos. Bem, imagine uma enorme multidão, todo mundo prostrado, e aqueles 3 moços em pé. Eles foram muito visíveis, e eles foram denunciados para o rei Nabucodonosor, que, vou ler o texto novamente, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, este lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Entenderam bem? Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, se Ele decidir não nos livrar, saiba, ó rei, que ainda assim não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. A história corre solta, é fascinante. Vou deixar para você na sua lição de casa para ler o final do capítulo 3 de Daniel. É maravilhoso a história e ver o que aconteceu e como Deus tinha no seu plano ganhar o coração desse rei, e como esse testemunho daqueles 3 moços cooperou para isto. Mas eu queria que você focalizasse sobre aquilo que a graça do Senhor Jesus pode fazer em mim, pode fazer em você, que nós nos tornemos pessoas inflexíveis mesmo diante de uma situação de morte, mesmo diante de uma ameaça que não é uma balela, não é simplesmente um vídeo questionável no WhatsApp: se você não fizer isso você vai morrer. É o próprio rei cara a cara, você está sentindo o bafo dele, que está irado diante de você e dizendo: vocês vão morrer se não se dobrarem diante da
idolatria que eu estou mandando vocês praticarem. Que coisa tremenda que a graça pode operar na vida de uma pessoa, débeis como eu, como você, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles têm este poder dado pelo Senhor e eles vencem a fúria do rei, como vocês poderão ler na palavra de Deus em Daniel capítulo 9, capítulo 3. É isso, meus irmãos. Pastor Nery, o que está acontecendo? Como que o mundo está virando assim tão rápido? Irmãos queridos, é uma expressão bem genérica que eu vou usar, mas tudo está escrito, tudo está previsto pelo Senhor. Eu creio que poucos trechos resumem tão bem a realidade que nós estamos vivendo, quanto aquele que você pode ler em Apocalipse capítulo 12, a partir do 9, mas do versículo 1 ao 9 é descrito uma grande batalha nos lugares celestiais, batalhando os exércitos do inimigo contra Miguel, o arcanjo de Deus, e o inimigo é derrotado, e a palavra diz, a partir do versículo 9, capítulo 12, Apocalipse, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. E então eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles, os homens, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Homens e mulheres resgatados pelo sangue de Jesus, passando por crises quais sejam, mais graves, menos graves, eles terão, da parte do Espírito de Deus, este poder de não amar as suas vidas até a morte, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha, o nosso Deus tem poder de nos livrar da chama, sim, o Rei. Mas se Ele não livrar, saiba que nem assim nós nos dobraremos diante das suas ameaças. Mas ouçam bem, irmãos, o que a palavra nos diz no versículo 12. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, alegrem-se, porque o poder do sangue de Jesus nos dá vitória. Mas, ai da terra, ouçam com atenção, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo está na terra com grande ira. O diabo odeia o homem. Ele odeia. Se tem algum ateu me ouvindo, alguém que despreza Jesus me ouvindo, algum satanista me ouvindo, saibam de uma coisa: o diabo te odeia. Ele quer te roubar, ele quer te matar e te destruir. E ele foi lançado sobre a terra, e durante algum tempo, por algum motivo que não revelado pelo Senhor, foi dado a ele liberdade de agir, e ele está agindo através das coisas que nós vemos ao nosso redor. Ele está tentando pressionar as pessoas para buscarem refúgio nele, mas ele é um mentiroso, porque o único refúgio verdadeiro é o nosso Senhor Jesus. Ele está procurando iludir, como o grande ilusionista que ele é, o povo a fazer deste mundo o seu tesouro, o seu objetivo final está nas coisas, em conquistar um bom espaço nas coisas desta vida. Ele está tentando fazer com que a nossa visão seja apagada daquilo que virá no futuro. Ele está querendo que nós nos tornemos adorador de um outro Deus, zelando pelas riquezas materiais, pela cultura, pelo futuro dos filhos, coisas válidas e boas. Mas todo o esforço de Satanás nesse momento, em colocar o povo da terra em medo, é atrair para si adoradores, pessoas que irão se prostrar às suas propostas, muitas vezes vantajosas,
muitas vezes vantajosas, muitas vezes dignas de aplauso. Mas, queridos, se negarem qualquer proposta, vier a negar o fato de que Jesus é o soberano Deus, que veio, Deus encarnado, morrer na cruz do Calvário, dar a sua vida como pagamento dos meus e dos seus pecados, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus seja salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor seja salvo. Se isto lhe é oferecido, façamos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Peçamos a graça de dizer: não, isto não me serve. Não, mas você pode morrer. Deus pode me livrar, mas se Ele não livrar, eu sigo após o meu Salvador. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro, o meu tesouro, até o dia final. Que perigo você está querendo evitar? Do que você está fugindo? Do coronavírus? Eu também estou fazendo o meu melhor, lavando as mãos e usando a máscara, a luva e etc. Ainda tem máscara e luva lá em casa, irmãos da igreja, irmãos que não sejam da igreja, que estão ouvindo, liguem, tem algumas coisas lá ainda, podem me chamar, estão bem-vindos a irem lá buscar. Até acabar a última máscara e a última luva, estão lá à sua disposição. Mas, queridos, será que é só isso que nós queremos evitar? Ou nós queremos evitar que as nossas mentes e corações sejam dominados pelo pensamento desse mundo tenebroso e nós passemos a buscar em primeiro lugar coisas e não ao nosso Deus? Pense a respeito disso. Pai amado, Pai querido, aplique a Tua palavra ao meu coração, aplique a Tua palavra ao coração deste povo querido, amado povo de Deus, que se reúne nessa igreja, Kendall Brazilian Church. Oh Pai amado, Pai querido, está aqui a Tua palavra, Senhor Deus, proferida de uma forma, eu sei, tão imperfeita, mas o Senhor, perfeito e poderoso, pode aplicá-la aos nossos corações. Oh Pai amado, sem Jesus nós nada podemos fazer. É verdade o que Ele falou. Sem Ele nada podemos fazer. Muito louvado seja o Teu grande nome. Seja servido, Pai, em receber esse outro louvor como exaltação genuína do nosso ser para o Teu grande nome, o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Cláudio, temos outro hino? Sim. Claudiceia vai subir aqui à plataforma e nós vamos ouvir esse canto maravilhoso. Vai ser o encerramento da nossa, o coroamento da nossa mensagem. Cante, Cláudio, para a glória do Senhor. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Sempre Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Adore a Ele.